Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio Reis Masterclass sobre seguros. Fazendo uma breve retrospectiva no primeiro episódio, abordamos seguros, sua evolução no Brasil e no mundo. No segundo episódio, abordamos a pandemia e as inovações no mercado segurador. Neste terceiro episódio, vamos abordar a estrutura do mercado segurador e utilizar como exemplo prático o ramo de automóvel. De acordo com o organograma, nós temos no topo da pirâmide o Ministério da Economia, na sequência o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e abaixo da SUSEP todas aquelas empresas que já comentamos, seguradora, resseguradora, corretores de seguros. O CNSP é o órgão responsável por fixar as diretrizes e as políticas do mercado segurador. Ele é composto por um representante de cada instituição: Ministério da Economia, Ministério da Justiça, um da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, um representante da própria SUSEP, do Banco Central e da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A SUSEP é o órgão responsável pela fiscalização do mercado segurador e a ela submete-se todos os demais. Um exemplo muito recente da atuação do CNSP e da SUSEP foram as recentes mudanças nas regras referente ao seguro DPVAT. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, seja por sua carga, seja a pessoas transportadas ou não pelo veículo. O seu principal objetivo é oferecer amparo às vítimas de acidentes de trânsito. O seguro DPVAT tem cobertura de âmbito nacional. Até 2020, o seguro DPVAT era administrado pela seguradora Líder, composta de um pool de seguradoras do mercado. Em 2020, por conta de desentendimento entre a seguradora Líder e o governo, houve a saída de várias seguradoras desse pool, de maneira que a parceria com o governo foi desfeita em novembro. Por esse motivo, o CNSP foi obrigado a determinar novas regras e diretrizes para o DPVAT. Ficou estabelecido que os acidentes, os sinistros ocorridos até dia 31/12/2020 ainda seriam atendidos pela seguradora Líder. O CNSP determinou ainda que a SUSEP encontrasse um novo parceiro e fizesse contrato com ele para administrar os sinistros ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2021. Outra decisão também importante do CNSP foi a suspensão da cobrança do DPVAT no ano de 2021. A partir agora de 16 de janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal firmou um contrato com a SUSEP e passou a administrar o seguro DPVAT. A ideia de que o seguro seria efetivamente extinto caiu por terra. Ele continua sim vigente, continua valendo e já existem estudos pelos órgãos reguladores, pela SUSEP, pelo CNSP, de como moldar um novo modelo do seguro DPVAT. Para que todo esse processo pudesse ocorrer de maneira tranquila e transparente, o CNSP precisou soltar resoluções, direcionar os trabalhos dos demais órgãos e a SUSEP colaborou com todo esse processo através de regras e regulamentos. O papel da SUSEP é, portanto, de fiscalizar, proteger, zelar pelo direito do consumidor, promover o aperfeiçoamento do mercado, a estabilidade e zelar pela liquidez e solvência das seguradoras. E a SUSEP cumpre esse papel através de normativos, regulamentos, aprovação de alterações societárias, admissão de novos corretores, seguradoras e resseguradoras no mercado, bem como a aprovação de novos produtos, alteração de clausulado, entre outros. É importante salientar
que a existência de órgãos reguladores sob o comando do governo federal, através do Ministério da Economia, visa a proteção do mercado segurador. Uma das maneiras da SUSEP zelar pelo consumidor é a transparência e a publicidade, que é visível através de seu site e da possibilidade do consumidor registrar reclamações, sugestões, bem como acompanhar produtos e a solvência da seguradora. A aprovação das alterações societárias de uma seguradora também permite que a SUSEP fiscalize o mercado. Qualquer alteração, seja com relação ao presidente que vai ocupar aquela cadeira, com relação à mudança de conselheiros, precisa passar por uma aprovação da SUSEP antes de ser protocolado junto à junta comercial. Agora que já conhecemos a estrutura do mercado segurador, vamos avançar e estudar o seguro de automóvel. Eu escolhi esse seguro por ser o seguro mais contratado no mercado segurador. E isso, lógico, por conta da quantidade de veículos que são adquiridos anualmente pelos consumidores, diante de tantas facilidades como, por exemplo, o financiamento. Mas antes de começarmos, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na área. Eu iniciei em seguros formalmente em 1994 na Porto Seguro, mas eu costumo brincar que a minha história, minha paixão pelos seguros começou muito antes, quando eu tinha apenas 9 anos. Naquela época, a minha tia era conferente de seguros na COSESP. Então, diariamente, ela trazia muitas apólices e propostas para a conferência, por conta da grande quantidade de seguros que eram contratados. O cálculo era feito manualmente. A proposta, que é o documento que dá início a todo esse processo em relação jurídica, era preenchida manualmente. E as apólices eram datilografadas. Então, cabia à conferente verificar se a proposta e a apólice tinham o mesmo contexto e as mesmas informações. Em 1994, ingressei na Porto Seguro, na central de atendimento, e ali foi uma grande escola. Aprendi vários conceitos de seguros, iniciando pelo seguro de automóvel. Atualmente, com o avanço da tecnologia, essa contratação, essa formalização da relação jurídica encontra-se muito mais dinâmica. Os cálculos são feitos todos através de softwares, o contato do corretor com a seguradora é totalmente online e a área de produção, apoio e negociação atua em situações especiais. A facilidade de aquisição de automóvel, como falei anteriormente, só tem aumentado a quantidade de contratação desse tipo de apólice. O seguro de automóvel é um contrato, como já falamos anteriormente. Ele possui vigência, cobertura, valor e cláusulas, que são as condições gerais. Entre as coberturas de um automóvel, existem opções de contratação. Você pode contratar a cobertura básica, que envolve os riscos de roubo, furto ou incêndio. Ou ainda uma cobertura um pouco mais ampla, chamada compreensiva, que envolve eventos relacionados com colisão, roubo, furto e incêndio. É necessário entender que colisão não é apenas a batida entre um carro e outro. Pode ser a batida contra um muro, pode ser uma derrapagem que acaba causando algum dano no veículo, pode ser danos provocados por um terceiro, quando ele colide na traseira do seu veículo. É importante salientar que eventos como alagamento, ressaca, granizo, vendaval, inundação, enchente também estão compreendidos nesse tipo de cobertura, a cobertura compreensiva. Para cada cobertura contratada, seja ela básica, compreensiva, existe o respectivo prêmio a ser pago. Esse prêmio ele é calculado pelo atuário, que leva em consideração fatores como risco, sinistralidade, estatísticas, inclusive o perfil do condutor do veículo segurado. E isso faz todo sentido.
quando você entende que o jovem de 18 a 25 anos, que vai para a balada, que trabalha, que estuda, que vai para a faculdade, que sai com os amigos aos finais de semana, oferece muito mais risco potencialmente do que uma pessoa de 30, 40 anos que tem filho, que quase não sai de casa, que sai só para trabalhar e eventualmente sai à noite. Essa estatística ajuda no cálculo do prêmio e faz com que ele seja mais justo, porque aquele que expõe o bem a menos potencial agressivo, a um menor risco, paga menos do que aquele que expõe mais o automóvel. Para acionar o seguro de automóvel, não basta que tenha ocorrido um sinistro, é necessário verificar se o valor do orçamento atinge o que chamamos de franquia. Franquia é o valor mínimo pago pelo segurado para que ele possa acionar a apólice de seguro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a franquia não é paga para a seguradora, é paga para a oficina que faz o conserto. Então, a partir do momento que a seguradora é acionada, comunicada de um sinistro, a primeira providência é entender: o valor do orçamento ultrapassa a franquia? Se ultrapassa, você aciona o seguro. Caso contrário, o conserto é feito de maneira particular. Quando falamos de um sinistro de automóvel, além de verificar se ele supera o valor da franquia, cabe à seguradora identificar se trata-se de uma perda parcial ou perda total. Existe a possibilidade para a contratação desse seguro do segurado optar ainda se ele quer receber 100% da tabela FIPE ou se ele quer receber 120% da tabela FIPE. Esses 20% a mais é considerado como se fosse uma ajuda, um reembolso para os documentos que ele vai precisar preparar no caso de uma perda total, eventuais gastos que ele tenha com locomoção por conta de estar sem o veículo por um determinado período, são para pequenas despesas. Além do seguro do automóvel, chamado também casco, o segurado pode contratar cobertura para atender a terceiros. Essa cobertura, chamada de RCFV, Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos, compreende danos materiais, danos pessoais ou danos morais. Quando falo de danos materiais, são danos a bens, a patrimônios, o veículo que bate numa parede, o veículo que bate em um poste, o veículo que atinge outro veículo. São danos patrimoniais. Quando falamos de danos pessoais, são as pessoas que possam ser atingidas pelo veículo ou que possam sofrer lesões por conta de um acidente. É um atropelamento, é a pessoa dentro do carro atingido pelo veículo segurado que se machuca, que se fere. Nesse caso, a indenização versa sobre invalidez, morte, indenização sobre o tratamento ou medicamentos utilizados na recuperação dessa pessoa. Mais comum ainda, temos a cobertura de danos morais, que também é opcional e que hoje em dia vem sendo muito comercializada por conta do impacto nos danos morais em ações judiciais, em especial com relação a acidentes. Todas essas coberturas possuem um denominador comum, um limite máximo de indenização. Se você contrata R$50 mil de danos materiais e os danos que você causa superam R$50 mil, então a seguradora paga até 50 mil e a diferença é paga pelo segurado como particular. E agora pensando nos passageiros do veículo segurado, as pessoas que estão ali que podem vir a ser lesionadas durante um acidente. Existe também a cobertura para esse tipo de situação, chama APP, Acidente Pessoal Passageiros. O segurado, então, combina junto com o seu corretor valores para esse tipo de indenização e desde que pague o prêmio correspondente, ela pode então ser contratada na apólice de seguros. Apenas para ilustrar como funciona a indenização por tabela FIPE. Já existe uma tese consolidada no judiciário e ela diz o seguinte: não é abusiva a cláusula dos contratos de seguro que preveja a seguradora de veículos, no caso de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro, ou seja, na data do evento.
Isso porque quando o segurado contrata um seguro pela tabela FIP 100%, ele paga o prêmio correspondente a esse tipo de contratação. Logo, ele não pode querer receber além do que foi contratado. Se ele contrata 120%, ele recebe 120%. Se contrata 100%, recebe 100%. Não há o que ser discutido. Outra tese pacificada é o direito da seguradora subrogar-se nos direitos do segurado em casos onde o acidente é provocado por um terceiro. Veja bem, o segurado está trafegando, para no sinal, vem um terceiro, colide na sua traseira. De acordo com o CTN, Código de Trânsito Nacional, a culpa pelo evento é de quem colidiu na traseira. O segurado não quer aborrecer-se e aciona sua própria seguradora, paga a sua franquia, a seguradora indeniza ele, conserta o veículo se for o caso. A partir do momento em que ela efetua o pagamento, seja para o segurado numa perda total, seja para a oficina por conta do conserto, ela subroga-se nos direitos do segurado. Então ela pode cobrar o causador com relação aos danos, aos valores que ela indenizou. Quando falamos em subrogação, em ressarcimento, lembra-se no episódio número 1, no incêndio em Londres, quando as seguradoras, depois de alguns anos, aprimorando os contratos de seguro, acabam se ajudando quando uma apaga um incêndio, a outra reembolsa os valores gastos por conta desse incêndio, porque o segurado era dela, não é? Então existe aí um reembolso entre as seguradoras. Quando eu falo de subrogação, acontece a mesma coisa. Vamos supor que esse terceiro que colidiu na sua traseira tinha seguro, mas você não quis utilizar o seguro dele, preferiu usar da sua seguradora por uma questão de confiança e até de comodidade. Pois bem, quando a sua seguradora subroga-se nos seus direitos, ela pode pedir o reembolso, o ressarcimento desses valores para a seguradora do terceiro. Veja que uma prática antiga, na época de 1600, prevalece até hoje, inclusive com legislação pertinente e decisões jurisprudenciais. Agora vou trazer um outro contexto que não tem jurisprudência pacificada e que compromete demais o tratamento da seguradora no que diz respeito à perda de direito na apólice. Todo mundo sabe que dirigir embriagado é contra a lei. De acordo com o Código de Trânsito Nacional, no seu artigo 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ainda, de acordo com o CTN, no seu parágrafo 1º, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Ou ainda, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. No inciso 2º, a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. Pois bem, pelo referido artigo, existe uma proibição evidente. E existe também elencados no seu inciso 2º de que maneira essas provas podem ser produzidas. Quando ele prevê ou outros meios de prova admitidos, entendo eu que o boletim de ocorrência feito pelo policial, que tem fé pública, informando que aquela pessoa apresenta características de embriaguez, eu tenho a minha prova. Por outro lado, as apólices de seguro de automóvel consideram como perda de direito dirigir embriagado.
O simples fato de pegar a direção de um carro embriagado já caracteriza a perda de direito. Poderia parecer fácil, mas não é. Existe uma tese no judiciário que dispõe o seguinte: no seguro de automóvel é lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária quando comprovado pela seguradora que o veículo sinistrado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada. Parece que está tudo resolvido. Eu tenho uma normativa, eu tenho uma tese, mas existe uma brecha que o próprio judiciário tem aberto durante anos. Essa brecha, utilizada por muitos advogados em defesa de seus clientes, é a seguinte expressão: não foi comprovado o nexo de causalidade. Ou seja, muitos juízes e tribunais entendem que a seguradora, além de considerar como perda de direito no seu contrato o fato dele estar embriagado, de ter um Código de Trânsito Nacional ao seu favor no seu artigo 306, de ter um boletim de ocorrência onde informa que ele apresenta sinais de embriaguez, muitas vezes até um teste comprovando a efetiva embriaguez. A seguradora não comprovou que aquele fato foi a causa do acidente. Tomando como exemplo a embriaguez no volante, vamos falar um pouquinho sobre licitude contratual. Muitos duvidam ou questionam se o contrato é válido ou não é válido nestas questões. Hoje o Poder Judiciário tem discutido bastante as questões de contrato de seguros. E o que é o contrato de seguro? A cobertura técnica daquilo ou pelo qual o consumidor contratou. Ocorre que, quando a gente fala de embriaguez ao volante, o próprio Código Brasileiro de Trânsito, ele não daria autorização para que um condutor conduza um veículo automotor embriagado ou sob o efeito de álcool ou qualquer tipo de entorpecente, seja ele qual for. Isso quer dizer que os contratos de seguro aproveitaram um pouquinho dessa questão, ou seja, desta condição da lei, e colocaram uma cláusula. Por quê? Para não dar cobertura. Isso faz com que o mutualismo não seja prejudicado. Imagina você, se você conduz o veículo de maneira correta, todos os dias, respeita o trânsito, respeita o semáforo, e de repente alguém que está embriagado, que não respeita absolutamente nada, colide no seu carro. A pergunta é, teria cobertura? Hoje essa é a discussão que temos no geral no Poder Judiciário. Por quê? Hoje o Poder Judiciário ele avalia o nexo de causalidade. Exemplo, o rapaz saiu da balada, estava embriagado, estacionou seu carro na vaga na rua e de repente alguém vem e colide na sua traseira. Qual foi o nexo de causalidade dele estar embriagado? Nenhum. Ele estava com o carro parado e ele não provocou o evento danoso. Porém, aquele que estava conduzindo, que bateu nele, provocou. Então a seguradora não negaria esse tipo de sinistro. Por quê? Basicamente, ele não estava conduzindo o veículo. Ocorre que existem condições contrárias a este exemplo. Ele estava conduzindo o veículo e colidiu na traseira de outro veículo. Isso que é a avaliação do nexo de causalidade. Ele vai verificar se o acidente ocorreu em decorrência da embriaguez. Os contratos de seguro têm esta previsão. Que tipo de previsão? De que, uma vez que o condutor está embriagado, ele perde o direito à indenização. E qual é o objetivo de perder o direito à indenização? Basicamente, proteger o mutualismo. E o que é mutualismo? Mutualismo é aquele grupo de pessoas que está inserido naquela condição. Exemplo, todos que têm um Corsa branco, eles estão inseridos numa condição. O seguro é diferente, a cobertura pode ser exatamente igual ou também diferente, mas existe todo um cálculo atuarial para que seja feito a cobrança do prêmio para esta situação. E quando a gente fala de embriaguez, também existe esse cálculo por trás. Por quê? Se presume que ninguém irá conduzir um veículo embriagado. Então, esta cobertura está definida lá nos seus riscos excluídos de uma condição na apólice. Este tema
é bastante discutido ainda no Poder Judiciário, porque a gente traz uma outra invocação de lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Quanto o consumidor está sendo prejudicado nesta questão? Por quê? Ele foi informado de que não teria cobertura, ele recebeu as condições gerais, várias perguntas são feitas neste momento que você recebe uma negativa de cobertura. Portanto, é extremamente importante que o consumidor também leia suas condições gerais e saiba o que ele tem direito, mas também os que ele tem alguns deveres a cumprir no contrato. Então é extremamente importante. Agora, infelizmente, a gente tem uma situação ainda no país de protecionismo. Por quê? Embora o Código de Defesa do Consumidor ele proteja o consumidor, ele também protege as empresas. Porém, por mais que ele seja uma lei que já tenha mais de 25 anos, o Poder Judiciário ainda utiliza ela de forma errônea em algumas situações, prevendo só a proteção do consumidor, esquecendo que a empresa também deve ser protegida. Então, cuidado! É importante quando você for fechar um seguro, perceber as suas condições gerais, dar uma lida, entender o que tem de cobertura, além disso, do que tem de condições contratuais, porque o contrato deve ser cumprido. E você, como um consumidor, deve cumprir as regras do contrato, como a seguradora também deverá cumprir aquilo que ela fechou de acordo com você, que é o contrato, que é a apólice. Ou seja, que essa cláusula ela tem valor legal e ela tem muita força, mas ela deve estar atrelada a um nexo de causalidade no evento. Então, para finalizar, cada caso é um caso. Então, portanto, você deve avaliar a situação antes mesmo de falar tem ou não tem cobertura. Por esse motivo, algumas seguradoras nos últimos anos mudaram o seu clausulado. Então, a perda de direito ela se caracteriza pelo fato da pessoa estar dirigindo embriagada ou ainda negar-se a fazer os exames quando solicitado pelo policial. Do meu ponto de vista, se eu tenho o Código de Trânsito Nacional de um lado, através do artigo 306, que descreve o delito e as formas de comprovar o fato, e entre elas está ou outros meios permitidos. De outro lado, eu tenho um policial que possui fé pública descrevendo que a pessoa aparentava estar embriagado, tinha sinais de embriaguez, eu tenho ali a prova da perda de direito. É muito comum quando ocorre a recusa da seguradora ao pagamento da indenização por conta de perda de direito, em especial no caso de embriaguez, o segurado procurar os seus direitos. Ele entende que mesmo estando embriagado ou que o veículo foi conduzido por uma pessoa embriagada que não ele continua tendo direito à indenização. Não raro, ele ingressa com uma ação contra a seguradora. Do momento do sinistro até que ocorra a audiência de instrução e julgamento, muitas vezes 1, 2 até 3 anos. Nesse momento, chama-se as testemunhas. E a minha testemunha, quando ela está no boletim de ocorrência, é o próprio policial que lavrou o boletim de ocorrência e mais alguém que esteja no local vendo aquela situação, que tenha presenciado o acidente. Não raro, por conta do tempo decorrido, os policiais não lembram do fato. Por outro lado, ele lavrou o boletim de ocorrência. A prova fica um pouco fragilizada, mas nesse momento é a única prova que a seguradora tem. Como vimos, apesar de termos uma estrutura muito bem organizada na área de seguros, temos ainda grandes desafios, em especial com relação à legislação. É fato que a legislação deve beneficiar a sociedade e deve ser efetiva no cumprimento de sua função social. Temos um grande desafio pela frente, seja pelo desconhecimento do judiciário com relação às normativas de seguro, ao seu próprio glossário, ao entendimento de conceitos que não são abordados na faculdade, o que acaba tornando o seguro um desconhecido.